Bom dia, queridos. Vamos começar hoje mais uma aula, tá? Dando continuidade aí aos nossos conteúdos. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre mudanças de estado, tá? Os estados físicos da matéria. Agora a gente está realmente começando aí o conteúdo do nono ano. Geralmente no nono ano eu costumo trabalhar metade do ano química, metade do ano física, tá? Mas esse ano nós vamos aí de acordo com o material que a gente tem. Vou aguardar vocês receberem o livro didático para a gente saber o que o livro está cobrando, né? Para a gente poder ir trabalhando junto aí com o recurso que a gente tem no momento, tá? Então, eu vou continuar utilizando por enquanto a apostila do Aplixe ou também a apostila da autorregulada e eu vou colocando no vídeo aqui a imagem da apostila para auxiliar vocês. E vou colocar em anexo também para poder facilitar na hora de vocês responderem as questões, tá? Das atividades. Então, vamos lá. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre estados físicos. A água, ela está presente na natureza e ela apresenta 3 estados, tá? Os estados físicos são 3: sólido, líquido e gasoso. Vamos acompanhar aí. Sólido. O sólido, as moléculas ficam bem organizadas, possuem forma e volume fixo, tá? Porque no sólido, a água ela vai adquirir a forma de acordo com o objeto que você a coloca, ok? No líquido, as moléculas ficam um pouco mais afastadas, tá? Possui maior liberdade de movimentação. Outra coisa também, o volume é definido e a forma é variável de acordo também com o frasco, o recipiente que é colocado. Já o gasoso, as partículas apresentam bem afastadas uma a outra. Por exemplo, quando a água ali a gente na panela vê fervendo, a gente consegue ver, né, até uma certa altura o vapor, né? E a partir de uma certa altura a gente não consegue enxergar mais. Por quê? Essas partículas começam a se dispersar no ar, tá? Então, os 3 estados são sólido, líquido e gasoso. Esses estados, de acordo com o aumento ou a diminuição da temperatura, vai ocorrer algumas mudanças, tá? Então, por exemplo, sólido para líquido e de líquido para gasoso, a temperatura está subindo. Por exemplo, sólido, eu tenho gelo. Se eu pego esse gelo, a partir do momento que eu tiro ele do refrigerador, ele vai derreter. Então, ele estava numa temperatura, a temperatura do congelador sempre é abaixo, né, de 0. E aí, quando eu tirei, aqui fora a temperatura é maior, então está começando a aquecer. E se eu pegar esse líquido e colocar no fogo, ele vai ferver. Então, a temperatura vai subir mais ainda, tá? Então, de sólido para líquido, líquido para gasoso, a temperatura está subindo. E o inverso, de gasoso para líquido e de líquido para sólido, a temperatura está o quê? Caindo, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver as nomenclaturas, tá? Como que a gente chama. Vamos analisar essa imagem aí. De sólido para líquido recebe o nome de fusão. De líquido para gasoso recebe o nome de vaporização. A vaporização, ela vai acontecer de 2 tipos, tá? Ela pode ser chamada de evaporação. Evaporação. E ela pode ser chamada de ebulição. Na evaporação, a diferença entre elas é que a evaporação ela vai acontecer de forma natural e ela depende das condições do ambiente. Se no dia está sol, se não está. Por exemplo, vou colocar uma roupa no varal. Se o dia tiver ensolarado, essa roupa vai secar mais rápido. Se tiver um dia nublado, né, ou sem sol, vai demorar a secar mais. Então, a roupa, quando a gente coloca, você colocar encharcada lá no varal, e quando você recolhe no final do dia, ela estiver seca, é porque essa água evaporou, tá? É o processo de evaporação. Outra característica, a superfície de contato, né? É o espaço. Se eu coloco, por exemplo, essa roupa esticada, ela seca mais rápido. Se eu coloco ela embolada, ela vai demorar a secar mais.
Então, a evaporação, ela depende de alguns fatores ambientais, como a temperatura, o vento, se no dia está ventando ou não, a superfície de contato, se está espalhado ou não. Por exemplo, uma água, se eu jogo no chão, se ela fica empoçada, ela vai demorar a secar mais. Se eu já pego a vassoura, espalho ela no chão, ela vai secar mais rápido, tá? Então, a evaporação, ela depende dessas condições e ela acontece de maneira natural, de acordo com o ambiente. Já a ebulição é um processo que eu proporciono. A ebulição, o exemplo mais comum é quando eu coloco a água para ferver. E a ebulição, ela sempre vai acontecer na temperatura de 0 graus. Quando a água começa a ferver, se você pegar o termômetro e colocar, você vai ver que ela chegou a uma temperatura de 0 graus Celsius, tá? Que é a temperatura da ebulição, ok? Então, voltando aí. Então, a gente tem de sólido para líquido fusão, de líquido para gasoso vaporização, que vimos agora, que tem 2 tipos, né? Evaporação e ebulição. De gasoso para líquido, chama de liquefação. De líquido para sólido, solidificação. E a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem passar pelo processo líquido, chama de sublimação. Nós temos como exemplo aí o sorrisal, aquela pedrinha de naftalina que a gente coloca lá, ela está no estado sólido e ela vai evaporando, tá? Ela vai diminuindo de tamanho, evaporando, mas ela não passa pelo estado líquido, ok? Então, esses aí são as mudanças de estado. Lembrando que de sólido, vou anotar aqui, de fusão do sólido para gasoso, a temperatura está subindo, tá? Está aumentando. E do gasoso, e voltando, gasoso, líquido e sólido, a temperatura está diminuindo, tá? Então, recapitulando, de sólido para líquido, fusão, líquido para gasoso, vaporização, que tem 2 tipos, evaporação e ebulição, de gasoso para líquido, liquefação, de líquido para sólido, solidificação, e de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, sem passar pelo estado líquido, sublimação, tá? E que os estados são sólido, líquido e gasoso. E fusão, vaporização, liquefação, solidificação, sublimação são as mudanças de estados, ok? Hoje vamos ficar por aqui e vou passar a atividade.